Olá, bem-vindos ao podcast É da Nossa Conta. Ao meu lado, o presidente da Associação Comercial, escritor, advogado e empresário Paulo Cavalcante e também integrante do Conselho de Finanças do Sebrae. Mais uma vez, Paulo, é muito importante a gente estar aqui debatendo diversos assuntos e assuntos profundos, né? Como eu sempre lembro, na realidade, quem falou não fui eu, foi o deputado estadual Daniel Almeida, que esteve aqui com a gente e nos parabenizou das discussões profundas que a gente tem tido aqui nesta casa tão importante que é a Casa Bicentenária, a Associação Comercial da Bahia, a qual você preside. Valeu, gente. Vamos lá, mais um. O bate-papo desse é da nossa conta. Na realidade, Fernando, nós estamos com um especial, um amigo, né, que nós vamos ter o prazer de bater esse papo bacana, esse papo aberto, esse papo realmente de quem tem consciência cidadã, participativa, de quem ajuda o nosso Estado, né? Eu diria a você que é o Brasil. Então, nós estamos aqui do lado com o nosso querido Pedro. Por favor, Pedro. Pedro é o nosso superintendente do nosso Banco do Nordeste, esse banco que faz tanto pela população baiana. E eu queria só colocar o seguinte: quando a gente falou do Sebrae, a gente falou que nós dois somos conselheiros, somos parceiros e conselheiros do Sebrae, fazemos parte do conselho, eu como suplente da FACEPA e ele como titular do Banco do Nordeste. E aí estamos orgulhosos de estarmos participando também da comissão agora de crédito, que nós fazemos parte também com o Banco do Brasil também, com a Caixa Econômica, com o Sebrae também. Pedro, seja bem-vindo, meu amigo. Que orgulho, satisfação em estar junto com você aqui. Rapaz, é uma honra, Paulo. É uma honra, Fernando, estar aqui, né? A gente faz um trabalho bastante complementar, né? O banco, a ACB, a Sebrae, FAEB, FIEB, a gente faz um trabalho que um ajuda o outro em prol do bem comum. Então, isso é muito importante a gente estar aqui para discutir temas e ver como podemos ajudar ainda mais a sociedade. É isso aí, Pedro. Eu acho que exatamente só para a Fernandinha, se você permitir aqui, para a gente deixar mais claro para a turma, é o seguinte: eu tenho muito orgulho de ter tido a oportunidade de estar participando desse conselho, porque o conselho do Sebrae, ele traz exatamente um sonho, né, da classe, inclusive também empresária. Nós temos o nosso Código de Defesa do Contribuinte, onde a gente prevê que existiria uma comissão mista para que discutisse o desenvolvimento econômico e social do nosso Estado, né? Isso é muito bacana. E no Sebrae você tem isso. Apesar do Sebrae, não é isso, verdade? Apesar do Sebrae ser para micro e pequenos empreendedores, mas ela tem essa virtude. O Sebrae tem a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, né, com o nosso Ângelo Almeida, representando da Bahia, do Estado da Bahia, Desenvolvimento Econômico. A Universidade Federal da Bahia participando, Sudene, todos os bancos, né? Você com os oficiais, os bancos oficiais, né? Que seria Caixa Econômica, Banco do Brasil. Você tem a FIEB, a FAEB, a FEComércio, a FACEP. Você tem a FCDL, com o nosso querido Tauil, e Pedro Falha. Temos o sindicato das gráficas, que é participante pela FIEB. Exatamente. O IEL, FIEB. O nosso, que está lá presidindo também, a própria, não só o carro. Vamos lá, que tem um núcleo espetacular também de pequenos microempresários dentro da FIEB, Raul, sim. Então, acho que são 13, se eu não me engano, Sebrae Nacional, aí tem a superintendência do Sebrae, o diretor técnico, o diretor financeiro, né? Técnico, quer dizer, é uma equipe, eu acho que são 13 pessoas, se eu não estou enganado, que a gente tem um orgulho, prazer de trazer temas para contribuir com o desenvolvimento do micro e pequeno empresário. Então, esse é um exemplo que eu queria deixar claro para vocês saberem que existem e que a gente está lá junto, inclusive como suplente. Paulo, é interessante isso porque, assim, são trabalhos complementares. A ACB existe justamente para o comercial. O banco, a gente tem um trabalho e o foco justamente no pequeno. E por que o foco no pequeno? Não que a gente também não atue nos grandes projetos. A gente tem um jargão, até falei para a Fernanda ali atrás das câmeras, que a gente financia do alfinete ao foguete. É um jargão interno até, né? Mas é interessante porque a gente apoia do pequeno ao gigante. Então, só para dar um exemplo,
A gente atua do ambulante vendedor de geladinho ao aeroporto, Ponte Nova. Então, assim, a gente atua do pequeno ao gigante. Só que a gente sabe, você que também aqui da ACB sabe, que o pequeno, ele precisa de um apoio um pouco maior, né? Ele precisa de um apoio um pouco maior. Então, a gente atua de forma muito mais intensa com os pequenos, né? A gente atua com menores taxas. Então, é um inverso do banco comum, né? Os bancos comuns, quando você é grande, você tem os benefícios maiores, porque é natural. Você vai gerar mais renda e mais receita para o banco, ele dá as melhores taxas, os melhores prazos. A gente atua de forma inversa. Então, quanto menor o seu porte, menor a taxa, melhores os prazos, melhores as formas e capacidade de pagamento, a gente consegue atuar mais. Então, por exemplo, se for um pequeno projeto, a gente financia o projeto inteiro, 100%. Se for um grande player, a gente atua em 50% no máximo. Então, assim, isso faz sentido, porque quando você é uma empresa grande, você consegue outras linhas, BNDES, você consegue fundos no exterior, boas taxas. O pequeno só tem a gente. É isso Então, aí. assim, o pequeno, a gente precisa dar um apoio maior. Parabéns. Agora, é excelente essa sua explicação, Paulo, e para mim é uma honra gigantesca estar entrevistando aqui o superintendente do Banco do Nordeste. Eu vou explicar o porquê. Tá. Não tem como não remeter à minha infância. Não, Eu acho que todo telespectador, todas as pessoas que assistem ao podcast é da nossa conta, já deve estar imaginando o que é que Fernanda vai falar. Vai, por favor. eu fiquei vermelha. Fique à vontade. Vale, É Fernanda. uma cidade linda. Tá. Eu vou falar de uma cidade maravilhosa, que é a cidade de Irecê, e que é O muito nome da cidade? interessante. Como é o nome? Irecê. Ô, Vânia, veja que tem outras pessoas apaixonadas por suas cidades também. É só você não. Ah. E o Banco do Nordeste, ele foi fundado antes, né? Antes que eu nasci, antes que você nasceu também, ele foi em 1952. E algo interessante, Paulo, porque Irecê, a função do Banco do Nordeste em toda a região de Irecê é muito forte. Desde pequena eu ouço falar do Banco do Nordeste, porque financiava os agricultores, financia ainda, financia, mas antes ainda era muito forte. Eu me lembro assim, é nítido. Eu estava conversando com o Pedro até onde o Banco do Nordeste fica, porque eu lembro que eu passava quando eu era pequenininha, as pessoas falavam tanto do Banco do Nordeste que eu ficava naquela curiosidade, né? Porque eu achava aquela grandiosidade. Quando você é pequena, aí que você acha tudo maior, né? É. Não é verdade? Verdade. E realmente eu não tinha ideia da dimensão. E quando você chega aqui e fala que o Banco do Nordeste ele financia do alfinete ao foguete, para mim é algo assim muito interessante, porque na época eu imaginava que só financiava mais o lado da agricultura, que era Irecê ali, que era muito forte. Eu não sei os dados, não sei quanto movimenta ali a região, mas eu sei que é muito forte. Irecê é muito forte. Muito forte, né? E você me disse que o Banco do Nordeste não financia apenas habitação, mas o resto financia tudo. Tudo. Então, essa parte dessa vulnerabilidade das pessoas que são mais vulneráveis, que precisam mais, então, eu acho que é muito importante e é algo que Paulo sempre bate na tecla aqui, que é a respeito da cidadania. Perfeito. Porque dá dignidade às pessoas. É algo que Paulo sempre bate nessa tecla e que me fez abrir os olhos que eu que não entendia tão bem. Agora já estou ficando especialista no assunto, de tanto Paulo falar. Então, ele me contaminou de forma positiva falando disso. Então, a função social do Banco do Nordeste é de grande importância, né, Paulo? Imaginando da forma que você fala, que você nos Exatamente. ensina. E A questão é a seguinte, é o que eu falo, eu acho que é uma oportunidade muito grande, que eu estava dizendo, essa comissão que o Sebrae agora nos prestigiou, nos presenteou, Presenteosa. porque, veja bem, o Banco do Nordeste faz isso muito bem. O Banco do Nordeste, ele acolhe, ele tem um crédito amigo. Nós agora participamos também juntos agora, não foi? Inclusive Muito da bom. CUFA, do Expo Favela, agora, que aconteceu agora, no final de semana passado, lá em Lauro de Freitas. E o Banco do Nordeste presente, inclusive com as pessoas, eu quero até fazer um elogio também
a equipe de vocês, né? O Léo. O Léo faz um trabalho espetacular com os catadores, as cooperativas de catadores. A gente financia as cooperativas de catadores. Imagine, os catadores de forma individual, a gente financia. E o importante, Paulo, da atuação no banco é que a gente financia, atua, mas de forma controlada e orientada. Então, assim, por exemplo, cada catador daquele, a gente faz um fluxozinho de caixa, o quanto você precisa para comprar material dos menores e o quanto você vai rodar isso em forma de caixa. Então, imagina, a gente financia cada catador daquele R$ 200, 250. E por que só isso? Porque é a necessidade de caixa dele, É né? A exatamente gente isso. sabe que a gente precisa apoiar, mas de forma correta. A gente a gente tem até no mercado alguns concorrentes que tentam atuar, que para a gente é bom também, porque o importante é a gente fazer com que o empreendedor ele consiga acesso. Só que alguns concorrentes, eles não têm essa visão. Então, eles não têm essa visão de emprestar só o necessário, só o adequado e de forma orientada. Então, é um pouco nocivo isso, quando você acaba excedendo no valor ao necessário, que o cara vai lá e compra uma geladeira, um fogão, que não é que não seja bom, Exatamente. mas você acaba não tendo o fluxo de caixa e não Tirando, consegue evoluir. tirando do caixa Tirando da do caixa da empresa empresa, e vai né? gastar com coisa que é dele. Não é possível, não É pode isso. confundir o caixa da empresa com a sua vida pessoal. É isso aí. Tá? Exatamente. O desafio de vocês aqui, a CB, que você também tem um projeto muito legal, é justamente a gente passar essa consciência de que você informal, você, pessoa física, informal, aquele cara que atua com, aquela pessoa que atua com Avon, com sacolé, que eu acho fascinante, né? Eu acho o papel do banco muito bonito por conta disso. Vocês são uma empresa, né? Então vocês têm um fluxo de caixa, vocês têm entrada e saída, despesa e receitas. Vocês precisam ter essa consciência e quando vocês começam a ter essa consciência e a gente atua nisso, você começa a perceber que você é uma empresa, você gera emprego, você gera renda. A gente vê o pessoal da Acarajé, aqui na Bahia, eu acho fascinante que eles têm um nível de organização muito bom. Eu vejo a Cira, vejo, tem uma lá perto de casa da Insinuante, que eu sou fã. Eles têm um nível de organização já muito bom. Então, assim, a gente precisa que o informal se torne formal um dia. A gente batalha para que eles cresçam. A gente tem justamente linhas que vão se adequando a essa evolução. Então, assim, é um caminho comum o informal se tornar formal, a pequena empresa se tornar média, a média se tornar grande. E quando você já começa com essa consciência de pequeno, é muito mais fácil você evoluir de forma sensata, segura, né? E a gente está aqui para isso. Maravilha. Então, veja bem, aproveitando que é isso que ele está colocando, quando ele está falando do projeto da ACB, vocês conhecem já, mas outra particularidade também. Esse projeto foi apresentado, o programa, o projeto Marsúpio, né, que é o canguruzinho carregando seu filhote na bolsa, Perfeito. e só deixa seu filhotinho no ambiente hostil quando ele está prontinho para dar seus pulos e proteger, né, daquela selva, daquele ambiente hostil. É exatamente esta ideia que a gente faz do acolhimento ao empresário raiz, que complementa, ou seja, se complementa. Agora mesmo nós estamos desenvolvendo esse projeto, que foi exatamente apresentado dentro do Sebrae, na época ainda que nosso presidente ainda era Carlos Andrade, né, que era da FEComércio. Antes foi apresentado o programa Nascendo do Marsúpio. Aí o secretário Ângelo Almeida adorou o projeto, e aqui dentro dessa casa, exatamente nessa sala que nós estamos aqui, ele disse que iria sim acolher o projeto, que nós estamos desenvolvendo esse projeto hoje com o Sebrae, a Associação Comercial da Bahia, um piloto, e o Estado. Então, é o Estado da Bahia, Sebrae e a Associação Comercial da Bahia. Onde nós vamos fazer um piloto, onde a Associação Comercial da Bahia já tem um pilotinho, né? A associação já faz o acolhimento das mulheres do subúrbio ferroviário de Salvador, as mulheres informais. E exatamente a diferença desse programa que se encaixa perfeitamente, é uma brincadeira, eles se encaixam. É por isso que eu acho que o BNP trabalho complementar. Exatamente. Porque o programa, como ele usa a inteligência artificial, ele traz a oportunidade híbrida, né? Ou seja, ele tem inteligência artificial, a gente traz o pessoal para aqui, para a associação, acolhe eles viram associados, eles a partir daí sentem-se pertencentes a uma associação de classe empresária, começa a se ver com autoestima cidadã,
o sentimento de pertencimento ressurge, e aí você tem a orientação de voz para ele, dizendo tudo que ele precisa fazer para ele não errar, né? Jurídico, contábil, tudo que ele precisa. E aí vocês entram com o que vocês fazem maravilhosamente, grande amigo. Vocês emprestam capital nas condições que tudo que você colocou perfeitamente. Agora imagine esse cidadão, ele sendo acolhido e protegido e andando com ele online, ao tempo dele, na mão dele, esse 1 ano e pouco que ele fica preparado para ele se sentir com capacidade, com autoestima de entender, eu sou um empresário formal, eu ajudo a sustentar esse país me pertence. Exatamente. E dessa peneirada que a gente vai dar ali, vão sair grandes empresários, como histórias que a gente ouviu aqui, Fernanda, de Luiz Mendonça, a própria história de Paulo Cavalcante, a história de Ademar Lemos Passo, a história de várias e várias pessoas que vieram aqui, empresários que vieram aqui, como você vê na Bahia, que tem vários, que transformaram sua vida saindo, vendendo fósforo, né? Vendendo, dirigindo um táxi, carregando latinha e fazendo tantas coisas que são importantes. E essa transformação, é disso que a gente acredita, é da nossa conta. A gente só vai poder fazer isso, acreditando que é da nossa conta. Perfeito, é por isso que nós estamos aqui. Parafraseando Paulo Cavalcante, tem uma frase sua que eu acho sensacional, Paulo, que ele fala que atrás de cada CNPJ sempre existe um CPF. Eu acho essa sua frase... Não existe empresa sem pessoas. Não existe. E eu acho essa frase sua lindíssima, achei interessante. Você sabe o que é interessante, Paulo, também, e Fernanda, é que atrás de cada CPF, atrás de cada CNPJ, tem um sonho. Então, assim, muitas vezes a gente acaba esquecendo disso. A gente acaba esquecendo um pouco disso, né? Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço. Eu sempre sonhei em ser bancário, né? Coisa de infância, de interior. Me conte isso aí também, me conte, você vinha passar do banco, gigante ali, Qual é? perto de feira. Santa Bárbara. Santa Bárbara, pequenininha. Tem um queijo lá delicioso, uma carne do sol. Muito bom. A cidade, Santa Bárbara faz parte, falando de fato, Feira de Santana faz parte da Grande Santa Bárbara. Pior que eu ainda. Feira de Santana faz parte da Grande Santa Bárbara, Serrinha. Então, assim, eu sempre sonhei em ser bancário. E eu acredito bastante no que eu faço. Né? A gente apoia muito o setor e a gente justamente faz isso. A gente vai ajudar você, empreendedor, você, agricultor, a tornar esse sonho mais fácil de se alcançar, né? A gente sabe que empreender no Brasil é um grande desafio. Acho que no mundo é um grande desafio. No Brasil, um pouco mais, a gente tem um desafio maior. E quando você consegue apoiar as pessoas, a gente consegue tornar esse sonho mais fácil de se alcançar. Eu consigo lembrar bem cada empreendimento que eu ajudei a implantar. Isso é legal. Eu sempre passo e olho. Agora, como superintendente, eu consigo apoiar mais projetos. Isso é muito bom, mas eu tenho de cor e acompanho até hoje os empreendimentos que eu ajudei a financiar, eu ajudei a implantar, eu ajudei a evoluir o processo, né? A gente tem uma empresa que a gente financiou, uma indústria, vou até evitar citar o nome, porque eu não sei se o colega vai gostar de ser citado, mas imagine que ele tinha uma linha de produção muito boa, uma peça muito boa para a indústria dele, e com preço justo para o mercado, até porque ele era competitivo, e para ele fazer a fundição da peça de aço, de ferro, ele precisava mandar para o sul. Ele mandava para um forno de alta temperatura em Porto Alegre. Porto Alegre, daqui Porto Alegre. E o cara mandava de volta. Só que, para sorte do empresário, o pessoal do forno, já era parceiro há muitos anos dele, falou: olha, se você conseguir alguém que lhe financie o forno, eu vou mandar alguém daqui um mês com você para treinar a sua equipe. E ele foi batendo de banco em banco e ninguém apoiou, porque o cara era pequeno. Né? A gente foi e financiou o primeiro forno, mudou a chave, né? Ele já tinha uma grande indústria. Hoje a gente financiou já um segundo forno, vários equipamentos, já é uma parceria de muitos anos. E ele fala exatamente isso. Ele fala que quando ele era um patinho feio, ele batia na porta do banco, ninguém dava um oi para ele, né? Quando ele bateu na porta do banco, a gente foi e apoiou muito. Aí hoje ele diz que
uma loira, bonito, o banco tá na porta, ele Sei fala, lá, não. agora eu sou fiel ao BNB. Isso é legal, essa relação, né? Ele enxerga É muito isso. verdade. Então, Você assim, encontrar essa uma loura mudança de bonita chave fiel ao BNB, assim, é, coisa boa. só não atua com a gente naquilo que não consegue, mas Claro, entendi. porque a gente é um banco completo, né? Recebíveis, cartão, o que vocês precisarem, a gente atende. Então, ele atua com a gente de forma muito plena e gosta muito do banco. Isso É o é, embaixador do BNB. isso é uma história muito legal, né? São histórias que tem várias para a gente contar. E aí, nesse caso, o cara já era empresário, já tinha a empresa dele formal, mas a gente tem, como você disse, pessoas que começam seu negócio com aqueles R$ 200, R$ 200, né? né? E são bons pagadores, né? Que vocês estavam A contando a história de adimplência é de você. 98% hoje, a Bahia, os pequenos. É Grande mesmo? amigo. Isso, A adimplência é de ou 98%. seja, pagam em dias. Pagam em Quem dia. paga em Paga dias, dia. 98% do É. pessoal que toma dia. Isso é E importante. assim, a gente está falando de, até junho, em torno de 270 mil operações na Bahia com crédito amigo. Então, 270 mil. imagine você ter uma adimplência de 98% em Sensacional, viu? 270 mil empreendedores de pequeno porte. Então, assim, isso é fascinante, é um projeto muito bonito. É Agora, uma tecnologia, pois não. já que Paulo falou a respeito de história, né? Cada pessoa tem sua história, da importância, e você falou a respeito do sonho. Aí a gente junta o que Paulo fala de história, você fala do seu sonho. Como foi que foi o início dessa sua carreira e até você chegar à superintendência do Banco do Nordeste? Há mais de um ano, superintendente do Banco do Nordeste, você é administrador, tem mestrado tanto aqui no Brasil quanto no exterior. É de Santa Bárbara, né, do interior da Bahia, não é, Paulo? Você veio É. aqui e conseguiu estar na superintendência de um banco tão importante, um banco que foi fundado em 1952. Como foi esse seu crescimento, né? É assim, eu acho que eu tenho bastante do fator sorte, né? É um pouco de sorte e um pouco é o Incompetência. aleatório também. Eles falam que é o seguinte, se você dá a sorte de nascer numa família rica, uma família de classe, o caminho ele é um pouco mais fácil. Mas quando você vem do interior, escola pública, a gente sabe que o desafio ele é um pouco maior, né? Mas assim, eu dei muita sorte de ser um cara esforçado, de gostar muito de estudar, de ler. Então, eu venho de escola de interior pública, que é muito legal, escola muito bonita, o governo do estado está fazendo uma obra linda lá agora. Ah, Eu gosto muito da minha escola natal, chamo de escola natal. Aprendi muito e passei no concurso. Eu cheguei a passar na universidade, a UFES, mas eu não tinha o dinheiro para ir de Santa Bárbara para a feira, que é Da feira. pertinho, mas tá. não tinha, a perto, gente né? vem de uma família mais simples. Então eu investi a bola, né? Eu fui estudar para concurso para poder fazer a universidade depois. Então eu comecei com 19 anos no banco. entrei no banco. 19 anos? 19 anos entrei no Imagine, banco. Paulo. É meu primeiro emprego. Eu cheguei a passar na Embasa, fiquei uma semana na Embasa. O banco me chamou, já queria ser bancário. E aí eu comecei numa agência no interior da Bahia, em Paulo Afonso. Paulo Fui de Afonso. carona. Já Né? conheço Paulo A Afonso. minha chegada em Paulo Afonso, eu fui praticamente sem um conto no bolso. A gente não tinha um pouco dinheiro que meus pais tinham. A gente comprou umas camisas no G Barbosa Social. E aí eu cheguei de carona lá em em Paulo Afonso, e eu dei sorte. Por isso que eu falo que você tem um fator sorte de conhecer um colega de trabalho, que ele hoje é superintendente no Espírito Santo, até a gente entrou junto, passamos na porta junto. E ele me falou uma frase que me mudou muito minha vida, né? Ele falou, que foi uma frase do pai dele, falou assim, olha, faça o seu trabalho bem, que alguém vai perceber. Então, aí eu comprei isso para mim, então eu sempre fiz o meu trabalho muito bem, com muito empenho, sempre me atualizando, sempre, né? Então, estou sempre estudando, estou sempre fazendo uma pós, uma prova financeira. É porque no mercado de finanças você tem os selinhos CEA, CFG, CGA, estou sempre fazendo algum selo. Fiz fiz mestrado, fiz algumas pós-graduações, FGV, Fundação Dom Cabral, fiz mestrado na Indiana State University, um pouco caro até, mas valeu a pena. Valeu a pena. Fez aonde, rapaz?
Indiana State University, Olha, nos States. eu não sei nem falar. Nos States. Então foi uma experiência muito boa. Também passei um mês lá, né? Era uma aula de segunda a sábado. Foi uma experiência muito boa, né? Então, assim, eu acho que tem um pouco da competência de se entregar, mas tem também o fator sorte. Eu tive sorte de que minha família conseguiu que eu fosse para o colégio. A gente sabe que a gente tem essa batalha, Paulo. Acho que quando você tenta formar a figura do herói, ele é um pouco nociva, né? Eu poderia citar aqui, olha, sou um cara que estudei para concurso, é mérito meu, eu passei, eu que consegui, mas você tem o fator sorte. É claro que a competência, ela conta muito, eu busco muito fazer meu trabalho de forma correta, zelosa, eu dou a mesma atenção a um pequeno do que a um gigante, né? Eu não tenho esse trabalho. Rapaz, ao contrário, às vezes eu apoio muito mais o pequeno, porque aquela linha que a gente sempre tem, É, a gente pensa muito parecido, de que o pequeno precisa mais do nosso é. apoio. Então, o pessoal às vezes, o pessoal que já acostumou a trabalhar comigo, eles acostumam, mas no meu WhatsApp eu respondo de imediato, retorno sempre. E isso conta muito. Então, foi ao longo do prazo, assim, atendendo bem um, atendendo bem outro. Aí um fala com o outro, você vai crescendo, vai fazendo um bom trabalho. Mas eu acho que o grande ponto é você atender bem qualquer pessoa, né? Qualquer projeto é bom. A gente tem um cuidado quando você chega com um sonho, é chato às vezes você dizer não vale a pena, mas a gente sempre orienta que a pessoa se prepare, que a pessoa. E é importante, Pedro, dizer efetivamente o que a gente pensa assim do projeto, né? Mesmo que ele venha necessariamente criar uma frustração em primeiro momento, mas você vê que tem coisas que não cabem mais na época de hoje. Nós estamos vendo aí a inteligência artificial chegar, mas deixa eu lhe fazer uma pergunta que você me provocou na sua fala, no seu esforço, no seu sonho, porque na verdade, quando a gente fala que sorte, claro, o cara que a sorte existe. O cara que aposta sozinho na loteria esportiva e ganha, teve sorte. O cara que está no avião e o avião cai, teve azar. Né? No avião que Mas, então, sorte e É, azar, não existe. Né? Depende do momento local que você esteja, existe. Mas existe o sonho que você falou, existe a determinação, a vontade de correr e atrás, existe a capacidade de percepção de algumas frases que transformam a nossa vida, como você ouviu de um amigo seu que disse: faça o trabalho que alguém vai observar, e você fez. Existiu toda esse esforço que as pessoas fazem para criar e realizar seus sonhos. O Brasil vive, efetivamente, hoje, uma crise que eu queria entender melhor, queria aproveitar para discutir com vocês, que vocês estão ouvindo também, mas discutir com vocês. A gente está falando de Brasil, em que você diz a mulher vai, acorda, pega os R$ 200 dela, pega a latinha dela e volta e paga, pega o plástico dela, vem, paga, pega o papelão dela, mas paga, ela vem, faz e paga. Eu tenho o pessoal em dias pagando, 98% das pessoas que eu empresto estão informais e pagam, mesmo sem ter esse custo de informação de geração de caixa e tudo mais. 10. Mas nós temos um Brasil hoje em que recebe, com o escândalo que a gente viu, da Bolsa Família, do auxílio emergencial, que recebe e vai fazer aposta. Pode ser o jogo do bicho, pode ser, não é só eletrônico, porque a cultura brasileira de apostas, ela já vem informais. O jogo do bicho existe, a gente sabe disso há é, 500 anos. A gente está falando agora de eletrônico, porque agora, efetivamente, o eletrônico ele tem a capacidade de, efetivamente, de contaminar. chegar em mais pessoas, né? E E é um criar problema. realmente uma necessidade, um vício. A gente fica viciado assim, no celular. Todos nós somos viciados no celular hoje. O celular conseguiu. A gente hoje tem que ser uma informação de 1 minuto. A gente passou a ficar papapá em 1 minuto. Então a gente sabe a capacidade que efetivamente essa ferramenta eletrônica, que vai trazer muitos benefícios para a gente, já vem trazendo, já trouxe, mas também tem essas questões de você mal preparado, mal informado, mais inconsciente, ou seja, mais sem capacidade crítica avaliativa, sem consciência cidadã, sem educação, você vai ficar uma presa mais fácil de É, ser, de encontrar, de se abordar, é como tudo na vida, isso, de se escalar o que já existia. 10. perfeito. Mas nós temos um desafio que efetivamente a gente sabe disso, você sabe disso, eu sei disso, eu estou experimentando isso na associação quando eu vou
o subúrbio ferroviário, você vai só para dar um exemplo claro, eram 100 mulheres no auditório aqui embaixo, né? E ficaram 15, porque 85 das mulheres não quiseram, porque disse, se eu entrar nesse programa eu vou perder a Bolsa Família, já sou informal. Então o que ela queria? Dinheiro. Olha que interessante. Ela não queria a orientação de como se formalizar, ela não queria nem o dinheiro para pagar o seu DAS-MEI, para ela pagar o MEI, ela não queria nem saber os benefícios do MEI, que também é muito mal informado. Ela queria saber o seguinte, se eu me formalizar, eu perco o benefício fiscal, e eu estou ganhando dinheiro informal, e estou ganhando, ainda tenho o meu dinheiro que me presta, então para que eu vou me formalizar? Então, vem a questão da consciência para entender aquilo que você já sabe, eu que eu já sei também, que é por todo esse acolhimento que vocês fazem também, de vocês emprestarem dinheiro para agulha e aumentando e tal, chega no limite de vocês que você, para dar esse salto, você precisa que ele esteja formalizado. Né? Então, olha bem, é aí que essa dicotomia, né? Mas a gente tem aí a gente tem um espaço, um conjunto interessantíssimo, que é esse lugar aqui, que eu acho que o Banco do Nordeste e a gente pode, como vocês estão falando, sem precisar de muitas coisas, mas nós vamos ter a oportunidade agora nessa comissão de até pensar nisso, de fazermos projetos que eles pedem a gente, complementares, como você falou, complementares. E esses projetos complementares podem contribuir com a população. Mas o que eu queria perguntar, efetivamente, para a gente não sair, é o seguinte, eu acho, minha opinião, eu queria a sua. Eu digo o seguinte, o assistencialismo, ele foi programado com uma excelente boa vontade de atender as pessoas mais vulneráveis, mais necessitadas. Todo mundo faz isso, todo mundo ajuda. Mas no momento que você permite, por falta de educação cívica, criar eu diria, vou usar um termo que eu não sei se é mais adequado, vou usar, mas uma cultura oportunista de achar que ser sabido é fingir que eu não estou conseguindo me autossustentar, sem querer a gente prejudica a si próprio e a própria toda a sociedade, porque alguém vai ter que manter isso. Alguém vai ter que pagar para esse crescimento desse assistencialismo. Eu sei que é educação, eu já sei a minha resposta, mas eu quero saber a de vocês, depois dou a minha. Certo. Paulo, é interessante esse tema, porque eu venho do interior, de cidade pequena e pobre, né? Cidade a gente depende praticamente da prefeitura. Você tem emprego da prefeitura, você tem um comércio que é entre aposentados e prefeitura que mantém ele, então a gente tem que gerar outras fontes e por isso a gente tem esse sonho de juntos de mudar esse formato. Só que a questão do Bolsa Família, ele tem uma força muito grande, porque assim, eu percebi isso porque eu venho de uma família muito pobre. E quando você tem fome, é complicado você pensar no segundo passo. É complicado você pensar em educação. Perfeito. Eu tenho meus pais, a minha mãe é uma guerreira, uma mulher fascinante, e ela não sabe ler. Mas não sabe ler porque não pôde ir para a escola. Que teve que trabalhar para se alimentar do básico. Não teve oportunidade. Então, assim, ela não teve oportunidade. E ela é uma mulher extraordinária. Eu acho que se ela tivesse educação, ia ser presidente do Brasil. Então, ela é uma mulher muito capaz, mas ela não conseguiu essa oportunidade que o Bolsa Família dá hoje, que é justamente você sair da situação de fome, de vulnerável. E você tocou num ponto interessante, que é a importância da educação, porque o Bolsa Família é realmente o básico, né? A gente tem as pessoas que distorcem um pouco o programa, mas a gente não pode se furtar de alimentar aqueles que precisam. Sem dúvida. A Constituição já nos nasceu para isso. A Constituição 88 nasceu para isso, que eu falei, de estabelecer finalidade. E até um momento meu que eu também fico indignado, eu digo exatamente isso. Vocês estão prejudicando as pessoas que realmente precisam. Agora, o que eu estou assim, chegando agora para... Aí a gente, sociedade formal e que teve mais acesso à educação, a gente tem um papel importante aí entre o Banco do Nordeste, entre o SEBRAE, entre a ACB, entre as instituições de classe, entre as universidades. A gente precisa que esse pequeno ele entenda os benefícios e aceite evoluir, né? Aceite crescer.
né? Acredite que ele Acredite consegue. que ele consegue, né? Quando eu falo de sorte, sorte, depois eu falo das bets, mas quando eu falo de sorte, é porque a gente precisa desenvolver mais o país, dar mais oportunidades de emprego, de educação, de renda, para que esse fator sorte ele seja menos aleatório, que mais pessoas tenham oportunidades, né? Então, a gente tem um papel essencial de fazer chegar a informação ao pequeno, ao informal. A gente tem um problema também com o simples. Interessante, né? A gente tem as MPS, elas têm o simples como um benefício fiscal, e nem sempre é o melhor regime. Você tem empresas que, se fizessem com outro formato, eles sairiam do simples, mas a gente tem esse mesmo formato do Bolsa Família para o pequenininho virar pequeno, e para o pequeno sair do simples, às vezes eles se apegam muito. Então a gente tem empresas muito boas que poderiam estar faturando mais, poderiam estar gerando mais, E abre mas 4, eles não 5 querem nomes sair do diferentes, mas não simples, quer sair do não simples. quer sair do simples. Então, assim, é o mesmo desafio. A gente tem que realmente pegar na mão, acho que o nome do marsupial Nossa, é isso aí. é um projeto interessante justamente porque Ele a pega gente na precisa mão. apoiar. A gente, banco, a gente tem um próprio de amigo e o agroamigo, a gente financia muito os beneficiários do Bolsa Família. E justamente com aquela ótica de que a gente vai chegar num ponto que vai ser natural ele sair. A gente precisa essa zona de conforto. Porque eu entendo o medo do pequeno. Eu entendo o medo daquele que já passou fome e tem medo de voltar a passar. A Claro, gente sabe o quanto o mercado ele claro, é perfeito. arriscado. Essa sua observação foi importantíssima, inclusive para mim, gente. A gente Adorei precisa dar o essa questão. A conforto gente Ele sempre disse o para que o seguinte: aprendendo, empresário né, não tenha Paulo? medo. entenda, o que você traz de diagnóstico legal, Fernanda, que ele botou e foi bacana isso. Isso é importante para mim também, porque muito legal para mim. Aquilo que você falou dos seus amigos, das frases que são legais. O medo, né? Como eu falo, as pessoas têm medo do digital não para falar, mas quando vai emitir nota fiscal ou quando vai pagar um imposto. Ele morre de medo, né? Porque ele diz assim: se eu errar aqui, o governo vai me bater. E a pessoa tem medo de voltar a passar fome. Isso. Então, o medo de voltar a passar fome e abrir mão da Bolsa Família faz com que ele faz, não, peraí. Ou seja, eu estou colocando claramente, baseado numa fala sua agora, que foi muito importante para mim, para minha reflexão, que efetivamente é o seguinte: o que você disse foi o seguinte, não é só oportunismo, é o medo É o de medo. voltar. Ou seja, eu não estou mais passando fome, eu já tenho uma outra receita aqui, eu já recebo dinheiro do Banco do Nordeste, eu já estou com o meu negócio funcionando, eu já ganho muito mais do que 4, do que 5 mil reais, do que 10, até 7, 8, 10 mil reais, mas eu não vou abrir mão dessa Bolsa Família, né? Eu vou dar um jeito de não abrir o que eu estou fazendo, É, porque se eu abrir a mão disso aqui, se der tudo errado, Vai eu não que quero der. perder o que não deixa eu passar fome. Aí vem um o projeto nosso papel. marsupial, Isso. aí vem a educação cívica, aí vem a consciência cidadã participativa, aí vem o acolhimento, aí vem mostrar a associação de classe empresária, mostrando que não, cara, confie, confie no mesmo Estado que lhe deu a Você é Bolsa capaz, Família. né? Você é capaz de outra coisa, você já saiu dessa fase, você já aprendeu, você já está na fase que você já empreendeu. Empresário quebrar, passar dificuldade, acredite, não é um privilégio só seu. Né? Não, Agora, claro, claro. E né? você sabe o que acontece com o Brasil e que a gente precisa mudar isso? É um discurso que eu sempre faço internamente no banco. O Brasil, ele é um pouco nocivo com aquele funcionário que não dá certo. Por isso que eu achei muito legal esse programa do governo Desenrola, porque imagine, se você pegar o mercado americano, os grandes players já faliram 4, 5 vezes, 6 Verdade, vezes. Porque é um cenário que é difícil, é uma batalha, muito né? difícil. É uma batalha. Você que é empresário sabe Eu sei. o quanto é Que é desafiador ser mais, empresário. eu tenho um exemplo maravilhoso, não vai ser. É, é desafiador. Então, assim, quando você facilita essa oportunidade, porque assim, você tem um oportunista, que infelizmente é o que acaba atrapalhando a imagem dos projetos. É isso aí. O oportunista atrapalha o Bolsa Família, o papel bonito do Bolsa Família. O oportunista atrapalha o desenrola. É isso aí. Aí você tem um oportunista que fala, não, eu vou atrasar para esperar o próximo desenrola, é uma loucura. Mas você pega um empresário que já faliu, ele tem muito mais experiência de vida para tentar de novo de uma forma mais preparada e mais organizada do que aquele que está iniciando a primeira vez. E o Brasil, ele é um pouco nocivo com aqueles que não deram certo na primeira tentativa.
A gente precisa abraçar mais essa turma. E a gente precisa mostrar ao empresário, ao pequeno empresário, que ele não precisa ter medo de errar. É isso aí. Porque é claro que ninguém vai montar um empreendimento pensando, eu vou errar para aprender mais. Não é Não, isso. não é isso, não. Mas você precisa se Muito bem sentir colocado, confortável para poder errar e saber que você vai ter outra chance. E que não necessariamente você vai voltar para sua família se você errar a primeira vez. Então, a gente precisa dar esse conforto. A gente, sociedade organizada, a gente precisa trazer educação, informação, capacidade empreendedora. Acho que o Sebrae tem projetos lindos. Lindo, Eu acho que o BNB, o Banco do Nordeste, estar no conselho do Sebrae é muito fascinante porque é o que você falou, são trabalhos complementares. complementares. E o Sebrae, eles têm uma educação empreendedora. Os pequenos que me procuram, eles me procuram, é o que eu falei, eu atendo a todos. Então, por exemplo, botei os móveis lá em casa, os armários. O rapaz dos armários, cara muito preparado, muito competente, informal. Aí, pelo valor que ele cobra os custos, ele já dava para ter se formalizado, né? É o que eu vejo. E aí ele me perguntou como é que ele fazia para acessar o banco. Eu conversei um pouco com ele, eu percebi que ele realmente não tinha ainda noção do quanto ganhava, o quanto gastava. Não tinha essa noção básica apesar de fazer os móveis magnificamente bem. Eu falei assim, olha, vamos fazer um acordo, faça um curso do Sebrae, e depois do curso do Sebrae, a gente abre as portas do banco. E não é um condicionante. É só porque você vai perceber que você consegue organizar melhor sua vida e suas finanças se você sair um pouco do básico, do conhecimento básico, que é o projeto que você tem para o pequeno, é nessa linha. Então, assim, o Sebrae, ele faz um trabalho complementar, porque quando você entende a importância do banco, a importância do financeiro a preço justo, né? A gente tem os bancos que cobram 4%, 5%, 6% ao mês, que é algo absurdo no Brasil. Quando você percebe a importância do banco como suporte para o seu empreendimento evoluir, e você faz isso de forma correta, você percebe que é mais fácil. A gente torna mais fácil o caminho de empreender no Brasil. Então, o Sebrae faz isso, as associações de classe fazem isso, as associações. Então, a gente tem esse papel, e a gente conta muito com a ACB, porque, por exemplo, a gente chega em junho com 270 mil empreendedores pequenos atendidos com crédito amigo. Só que, por exemplo, em Salvador, a gente não chega tanto quanto chega no interior. Tipo, no interior, o crédito amigo, por exemplo, de Juazeiro e de Conquista, ele atende muito mais empresas e empreendedores em termos de proporção do que Salvador. Em quantidade é mais ou menos a mesma. Só que Salvador tem muito mais gente, então a gente precisa chegar em mais pessoas. Então, a gente precisa do trabalho da ACB, do Sebrae. Eu estive aqui com o Mário Lopes, presidente dos ambulantes, né? Lopes aqui esteve com a gente também conversando. Né? Presidente dos ambulantes aqui com a gente, são 70 mil ambulantes, né? Imagine, a gente dos 70 mil tem 70 mil ambulantes, então a gente não está atendendo essa. Exatamente. Se a gente está com um plano de expansão na Bahia, o Crédito Amigo, muito bom e com uma ideia muito boa. A gente vai botar alguns pontos de atendimento e ver até quando vai expandindo. Então, por exemplo, a gente vai botar um ponto de atendimento no Uruguai, um ponto de atendimento no comércio, salinhas, espaço, a gente pode até ver a CB. Aqui as portas estão abertas para você. Justamente para a gente estar mais perto. Já tem, inclusive, aqui um prédio legal aqui do lado, com 11 andares, não precisa 11 andares, você bota uma salinha pequena, mas já faz parte do meu projeto. Justamente para juntar tudo. Para a gente chegar nessa Banco do Nordeste, Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, todo mundo juntos aqui para ser exatamente esse centro de atendimento, não só para os ambulantes de Mário Lopes, dos 70 mil, mas com artesãos, personal, o que for, o cara da madeira que você falou, o cara da construção, o cara que faz os móveis. Meu amigo, é isso que a gente está aqui fazendo. É da nossa conta que a gente quer fazer. Eu vou deixar, Fernanda, você fazer sua pergunta, que você está agoniada já. Ele já conhece. Da cidade maravilhosa. Irecê. Eu vou falar. Gosto muito de Irecê. Sou apaixonado pelaquela região. E lá... Uma cidade de empreendedores muito desenvolvidos. Você pega Irecê, o banco atua muito. Acho que a gente emprestou ano passado naquela região em torno de 40 milhões. Olha,
Tá Isso vendo? para os Quando eu pequenos digo. agricultores. E lá eu acho fascinante descer, porque é um povo empreendedor. Você vê eu sou filho do sertão, então eu gosto muito de projetos assim, e eu tento convencer o pessoal do sertão que empreender é bom. Porque, por exemplo, a agricultura no sertão, ela sofreu muito. Então você tem esse medo histórico, né? Você planta, chove se der certo. Se não der certo, você perde tudo. Eu Então, acordava olhando para o céu para ver se ia chover ou não. em Irecê você tem É água, incrível. você tem a agricultura de forma mais organizada. Eu gostaria muito que o projeto Irecê Região se expandisse para o sertão inteiro, né? Ótimo. Então, esse é o nosso papel, esse é o nosso papel. E o crescimento de Irecê foi fenomenal, né? Eu acho que você que acompanhou, porque teve Uhum. aquela queda, teve uma crise muito brava lá por conta da seca. Então, pessoas que criavam gado, perdeu o gado. Pessoas que plantavam, perdeu a safra. A época do feijão lá foi bem. A época do feijão, e aí Irecê ressurgiu. Então, o Banco do Nordeste tem um investimento desse de quase 40 milhões de empréstimo. Obviamente que o Banco do Nordeste ajudou muito a Irecê se reerguer. Claro. Não tem dúvida, né, Paulo? Você sabe Imagine. que é interessante, Fernanda, do banco, às vezes a gente não tem essa noção, a gente precisa até vender mais isso, mas o banco ele atua em mais de 50% dos empreendimentos de longo prazo do setor agro, na Bahia. Olha, do Então, agro. mais de 50%. E se você for para o industrial, comercial e serviço, a gente vai para mais de 60%. Maravilha. Então, assim, mais de 60% de todos os investimentos de longo prazo da Bahia são financiados pelo banco. Falando aqui na Bahia, o banco tem o Fundo Constitucional do Financiamento do Banco do Nordeste, que já investiu, que tem um investimento de 8 bilhões, não é isso? Previsto para 24. Previsto para 24, 8 bilhões. Como o banco movimenta a economia baiana com esse valor? Como é essa movimentação? É, Porque é muito é um dinheiro, fund, né? ano passado a gente emprestou 10 bi. 10 bi. A nossa meta era 8, fechamos em 10. Mas isso a gente bota ano passado bem pulverizado, né? Uhum. A gente já emprestou até junho com a FNE em torno de 100 mil operações. Então a gente financia do pequeno produtor, do pequeno empresário, né? Se você precisa de equipamentos, máquina, modernização, ampliação, é aquele do alfinete ao foguete. Então, o que o pequeno empresário precisar, a gente consegue financiar. Exceto a habitação, porque o governo deixou para a Caixa, né? A gente tem essa parceria, somos bancos federais e cada um no seu papel. Então, a gente financia do que você precisar. Do alfinete ao foguete. E no agro também a gente financia do pequeno agricultor, o agricultor familiar, ao agricultor de grande porte. É claro que sob aquela ótica, quanto menor o empreendimento, a gente atua mais. Então, por exemplo, se você é um empresário que fatura até 4 milhões e 800 anos, 4 milhões e 800. que é o MPE, né, Pequeno. micro e pequena empresa, Verdade. a gente financia até 100% do seu empreendimento. Tá. E tem uma ótica interessante. A gente tem o FNE, ele tem uma parcela de 51% para os pequenos portes, né? Aí a gente vai um pouquinho acima, até 16 milhões. São os portes que têm a preferência do fundo. A preferência como? A gente tem que atuar no mínimo em 51% com esses portes. Próximo ano vai ser 62% com o FNE. Então, a gente tem a obrigação legal do fundo de apoiar os pequenos. Então, esse esbarro do pequeno, que vai agora para 62, a gente pode ir a 64, 65, 70, 80. Agora, a gente não pode ir o inverso. E por que essa ótica? Justamente porque os grandes players, eles conseguem fundos, eles conseguem acesso a crédito no mercado que o pequeno não tem a preço justo. Então, se você vai num... Eu vou evitar citar o nome do banco até. Eu ia questionar isso. Eu ia questionar ético, essa diferença dos bancos, valores de juros. A entendeu? gente tem agora no mercado o Open Finance, né, que é uma ferramenta interessante até que se compara os bancos. E eu sentei com um empresário que ele estava me mostrando um valor que ele tomou quase citei o nome do banco. Tomou num banco aí, Banco Verdinho, aí da praça,
que tava 6,7 ao mês. Ao mês? Ao mês, imagine, velho. Rapaz. E você sabe que esse programa dos Hum. pequenos, o Critério Amigo, ele vem justamente de um projeto de um indiano, o Yunus, e que ele fez acho que foi um pós-doutorado, foi até um prêmio Nobel de Economia, que ele foi para umas vilas em Bangladesh, ele foi para umas Ah, vilas sim. e Banco do Pobre lá artesãos, Ah, da Índia, né? e aí ele identificou que mesmo com um atravessador cobrando 40% de juros, 50% de juros, eles ainda conseguiam produzir, vender e sempre pagavam ao atravessador porque eles Certo. precisavam vender. Então ele montou um projeto de um banco rentável, a uma taxa justa e que apoiasse o pequeno, e ele percebeu. Ele conseguiu de fato mudar a história do seu país, lá em Deixa eu Bangladesh. aproveitar aqui para a gente tocar o barco, eu estava colocando exatamente para fortalecer o nosso pensamento, né, do isso aí, para a gente colocar. Eu fiz uma pesquisa, eu estava pesquisando, e querendo verificar qual o problema. Por que que a gente, depois da nossa Constituição de 1988, por que que a gente não conseguiu, depois de tanta essa ação, porque essa ação do Crédito Amigo, você já tem há quantos anos? 25 anos, 25 anos. Então, o 25 Crédito anos. Amigo já tem há 25 anos. Nossa Constituição Federal Brasileira, ela já tem há 35 anos, 88, né? O Sebrae, ele é 50 mais 50, ou seja, o Sebrae já tem 50 anos. As associações de classe empresárias, nós temos só essa aqui, tem 213 anos, né? O que é que eu quero chamar a atenção do que a gente está colocando aqui? Programas como, não sei, o assistencialismo, nasceu com a Constituição de 88, né? Veio passando pelos governos, trocando de nome, Bolsa Família, sei o que lá, Doce Escola. o que você quiser, mas já vem existindo no Brasil. Então eu começo a prestar atenção e a gente tem uma crise muito grande. Agora, domingo, nós vamos estar indo às urnas para votar nos nossos prefeitos da nossa cidade, né, do Brasil inteiro, e nos nossos Vereadores. vereadores. Né? Então, o que ocorre é o seguinte: nossos vereadores agora dia 8, ou seja, dia 8, desculpe, domingo, perdoe, Dia domingo. Né? Nós estamos agora domingo, dia 6. Né? E a gente continua verificando, a gente continua vendo que ainda existe essa falta de informação, a gente existe ainda, como eu estava falando, a questão da falta de consciência do empreendedor, do assistido, a questão da oportunidade, da sorte ou do azar do cara do interior conseguir ter a sorte ou não de conseguir estudar e ter uma posição favorável, as pessoas vindo do interior para a cidade brasileira, o Brasil é um país que tem a maior população urbana do mundo, dos maiores do mundo, e a gente chega e pensa, poxa, o que é que está faltando? Preocupado com isso, eu fui estudar. E fui estudar e fui lá e pensei, né, junto comigo, eu disse, bom, vamos lá, quais são os livros, quais são os escritores e qual foi a época do mundo que vivemos uma crise e o que é que a gente trouxe na crise e o que alguém escreveu sobre isso. Então eu fui desde Maquiavel, para você entender, Nicolau Maquiavel, para ver como ele mostra como o cara se mantém no poder. Depois a gente vem, né, mais para cá, quando a gente vai para a questão da Segunda Guerra Mundial, para explorar mais, e a gente vê falando sobre o Muro de Berlim. Então existia a questão de pessoas que falavam sobre. Aí você tem as escolas austríacas, as escolas de Chicago, de liberalismo. Aí você vem falando dos caras, e você vem achando pessoas que vêm falando, inclusive quando o Muro de Berlim cai, só para você entender, tinha um cara que dizia o seguinte: agora é o fim, né, o fim da história, porque agora, como houve a vitória do liberalismo, capitalismo sobre o socialismo, né, a gente agora acabou os problemas da gente, e não acabou os problemas da gente. E continuamos com os nossos problemas. E aí a gente chega exatamente agora, também falando tem um livro, não só daquele Revolta dos Atlas, que fala sobre o inovador, o empresário sendo perseguido pelo Estado, e depois você vem também querendo, volta mais, depois dela, você vem mais para frente ainda com livros falando da revolta, que chama, a revolta da elite, né? O último, quer dizer o seguinte, que é quando que a elite se afasta da população, certo? A elite se afasta da população. Então, veja bem, aí eu preocupado com isso também, digo, pô,
aconteceu com a gente de novo. 50 anos do Sebrae, mais 50 anos, 25 anos do Crédito 70 Amigo, anos do Banco do Nordeste, 72. 70 anos do Banco 72. Nordeste, 35 anos, 200 associações comerciais e tudo mais. Isso não mudou, não transformou a nação brasileira. Mesmo com a Constituição tão solidária, a Constituição cidadã, com todos são iguais e tal, e você vê as populações começando a criar polarizações tremendas nas eleições e efetivamente trazendo também a questão dos cidadãos agora discutindo nós contra eles em tudo. Empresário contra empresador, demonização e criminalização do empresário, branco contra negro, mulher tá pobre, aí começa aquela questão toda. O que é que falta? Aí eu trago essa questão. Faltou efetivamente a somatória das ações, as ações juntas, conjuntas, nossas, da classe empreendedora brasileira, como toda, todo grupo, toda a classe de produção, tanto para os liberais e agronegócio, indústria, parar dessa separação, juntar, entender isso. As empresas filantrópicas, nós temos 815 mil empresas fazendo filantropia no Brasil. Né? A gente tem 23 milhões de pessoas recebendo Bolsa Família, eu acho que é mais do que isso, mas que tem o problema da aposta. E você tem só nas 10 maiores empresas só nas 10 maiores empresas de filantropia do Brasil, que eu vi, eles botam no portal dele 17 milhões e 500 pessoas atendidas. Veja que interessante. Veja que se a gente fizer isso que a gente vai fazer, nós vamos fazer juntos, todos nós, a gente vai planear. Juntos, pegarmos e coordenarmos como empresário. Eu estou usando a mesma questão que você falou para o cara do armário. Você não tem noção de empreendimento. Nós, brasileiros, precisamos ter noção também de planejamento, de ação coordenada, juntos. Perfeito. Se as empresas do terceiro setor, junto com as associações de classes empresárias, a sociedade civil organizada, junto com as instituições públicas, nós, bancos, nós atuando de forma que a gente coordene essas ações, nós vamos conseguir tirar e transformar o Brasil em menos tempo do que a gente está passando a fazer isso. Porque não adianta a gente ficar, né, ou seja, sem pensar nisso, sem transformar. Essa foi muito bom a nossa conversa, porque eu comecei a entender, você provocou algumas coisas que foi me levando de peraí. Maravilha. Você sabe, Paulo, que assim, eu sou um sonhador, né? Eu sou um sonhador e um otimista por essência. Eu gosto de pensar que o Brasil é um país jovem. O Brasil é um país jovem, né? Se a gente comparar com o velho mundo, a gente tem 500 anos. Mas a gente vem numa evolução muito grande. Eu comparo muito a minha infância no interior com ela hoje. A gente não tinha TV em casa. Os pais, como é o caso da minha mãe, não tinham acesso à educação. Então, assim, a gente está em uma evolução. Eu acho que o Brasil está em uma evolução grande e constante. E eu acho que ela está até acelerada, ela está rápida. E essa velocidade, ela acaba comprometendo alguns sucessos e que é comum a gente voltar para ajustar. Um exemplo é a educação. A educação no passado, a qualidade era maior de escola pública, só que o acesso era menor. Então, por exemplo, era uma escola de qualidade, mas que nem todo mundo, quer dizer, grande parte da população não conseguia estar lá. A gente conseguiu mudar isso e praticamente a gente deu acesso à educação para todos. Quando a gente fez isso, a qualidade deu uma caída. Mas agora já deu acesso, agora a gente volta para ajustar a qualidade. Então, por exemplo, a gente vê o governo do estado muito contente com o governador atual, Jerônimo, porque ele tem feito um trabalho na educação muito forte. Ele tem feito escolas bonitas, prédios bonitos, e isso dá muito prazer, dá muito orgulho. Eu tenho um projeto pós-banco de voltar a dar aula em escola pública. Então, eu fico muito fascinado com isso, né? É um projeto que eu tenho, acho que eu tenho que devolver à sociedade um pouco do que a sociedade me deu, e eu acho que a educação é o caminho. Então, eu passar e ver esses prédios bonitos, eles precisa de professores muito. Bons, competentes, que tragam consciência cidadã para o estudante, consciência cívica, consciência interpretativa, crítica, para que a gente possa ser a gente mesmo, nós mesmos, sermos os nossos censuradores das informações. Exatamente. Né? Então, e manter a Constituição. O governador agora, ele está arrumando a casa, mas ele é um cara de aula. Então, quando você tem uma casa arrumada,
A gente precisa justamente agora atuar em que nos professores. Qualidade. A gente precisa dar mais educação. Acho que a educação é a base de É tudo. exatamente, Que perfeito. o acesso à Concordo com você. educação é a base de tudo. Mas eu acho que o país está em uma evolução muito grande, muito rápida até. Eu falei, a gente Maravilha. precisa voltar para esses ajustes. Essa questão da, do- de se discutir mais as questões LGBTs, as questões das mulheres, do acesso às mulheres, ela é um tema importante, né? A gente está ampliando muito isso. Se você olhar, por exemplo, o acesso do banco, o Crédito Amigo, 67% já é para o público feminino. Então, a mulher ela é uma empreendedora natural. E Natural. uma empreendedora que eu sinceramente acho muito mais engajada do que o homem. Eu, sinceramente falando. Porque a mulher, ela acorda às 5, 4, aí tem que alimentar a criança, levar para a escola, da escola vai lá empreender. Então, ela tem a mulher, ela tem esse empenho maior. Eu tenho uma piada que eu faço que É. se fosse para o homem ser a mãe, né, o homem ter o parto, acho que a humanidade já tinha sido extinta há muito tempo. O homem Então, com assim, medo, eu tem medo sou, de tudo, João, então, mas assim, é importante a gente discutir esses temas. O banco agora está até com uma campanha muito interessante, porque a gente tem em torno de 20% do quadro são mulheres, do quadro do BNB, né? Uhum. Quadro efetivo. E o natural é que se tenha uma proporção de 20% de mulheres gestoras. Então a gente está com essa meta interna, é uma meta interessante, e a gente tem justamente o que você falou dos oportunismos. Né? A gente tem mulheres muito boas e que a gente está batalhando para que elas aceitem o desafio de ser uma gestora principal. Em compensação, a gente tem uma mulher ou outra que não é tão preparada, mas que levanta essa bandeira e acaba comprometendo uma campanha que é muito válida. Né? Então, assim, a gente precisa justamente desses ajustes. A gente Boa, no muito passado. bem colocado. Esses ajustes são importantíssimos. Estão Esses ajustes acontecendo são coisas importantes. que estão Mas saindo do controle. E aí é ruim. Em o vez de grande ponto é ajudar, que a discussão começou, né? Isso é importante. Por exemplo, o pessoal LGBT, eles foram muito perseguidos, né? Ao longo dos anos, né? A gente vem de muita perseguição, muito sofrimento. Ainda hoje se tem isso, né? Ainda hoje você tem pessoas que não têm a coragem de se assumir gays. E por quê? Porque a gente ainda tem uma sociedade muito preconceituosa. em tudo. A discussão, ela como começou e se iniciou, né? A gente está de forma acelerada, então assim, vamos precisar voltar e ajustar. Mas só de se botar isso na pauta, isso é muito importante. importantíssimo. E se você sentar com um jovem, é interessante porque a geração que nasceu com essa discussão, então você pega os meninos de 14, 15, 16, 17, eles já enxergam isso De outra de uma forma. forma muito comum e muito É natural. natural. Então, assim, é complexo pra gente, É. né? Outra geração, a gente é mais cabeçudo para aprender, mas o jovem, ele aprende rápido. Então, assim, Isso é ótimo. eu acho que estamos no caminho certo. Meu amigo, eu não quero mais tomar seu tempo, não, porque já tomei seu tempo demais. Já você falou que tá vendo? Uma hora já passou, a gente já estava. E rápido, né? Eu pensei que uma hora era muito tempo. Engraçado que a gente Falei falou de tudo. sexualidade, É tudo. a economia. A economia, o importante Muito é que legal, é a Paulo, vida, muito legal, meu Paulo. amigo. É a vida, é o que a gente é, a vida é como ela é. Falei. Fernandinha, vamos lá, você quer deixar, vamos deixar para o final o nosso querido falar no Vamos. final do Eu dia. quero agradecer mais uma vez, né, a presença de Pedro aqui, o superintendente do Banco Nordeste, Pedro Neto. Agradecer a Paulo Cavalcante mais uma vez. Eu acho que minha mãe sempre me ensinou desde pequena que na vida a gente tem que agradecer. E eu agradeço quando eu acordo, ao abrir os olhos, eu já agradeço por estar viva. E você falou de sorte. Para mim, acho que é uma grande sorte a gente estar debatendo hoje aqui esse assunto. É uma grande sorte para mim, Paulo, ter te conhecido e estar aqui na Associação Comercial da Bahia, uma casa bicentenária, discutindo assuntos relevantes e de forma profunda, né? E deixando a gente aqui nos anais da casa, porque eu acho que é algo de extrema importância. Discutir com, por exemplo, eu acho que eu não teria essa oportunidade de discutir com o superintendente do Banco do Nordeste, algo que eu sempre
Desde pequena, eu sempre via ali o Banco do Nordeste, então para mim é uma Lá vai realização. PNC de novo. Lá vou para INSS de novo, não tem como. Então, para mim é uma realização discutir, falar aqui de assuntos tão importantes de investimento que o Banco do Nordeste investe do alfinete ao foguete, tirando essas pessoas da vulnerabilidade, o que Paulo tanto clama por isso, dando cidadania às pessoas. Você falou a respeito da educação, sua mãe é analfabeta, mas que caso não fosse ser uma presidente da República, eu lembro que, Sem dúvida, sem sem dúvida. dúvida, e Guerreiro. eu lembro que quando eu entrei na faculdade, minha mãe chegou para mim e falou assim: minha filha, você está entrando na faculdade. Mas pense bem, como é que vai ser seu comportamento, quem você vai andar, tudo direitinho, porque a universidade, ela forma profissional e não cidadão. Você já é uma cidadã que eu já te ensinei tudo. Então a educação já veio a educação cívica, que Paulo sempre aqui bate nisso, e você aqui no final do podcast também falou de tudo. Então hoje a gente discutiu assuntos extremamente interessantes, falou desse investimento do Banco do Nordeste em toda a Bahia, que é um investimento de mais de 8 bilhões, que movimenta toda a economia, mas não fugimos de nenhum assunto. Então, acho que você que falou tanto de sorte, para mim eu acho que foi uma grande sorte estar aqui Nossa, com hoje, certeza, né, com certeza. discutindo assuntos profundos e deixando aqui registrado. Então, obrigada, Pedro, pela sua presença aqui, e obrigada, Paulo. Paulo, eu já agradeço sempre, eu acho que já está acostumado. Obrigada. Pedro, meu amigo, a casa agradece, né? É da nossa conta, sim. A gente sempre pergunta onde é que nosso calo aperta, mas no caso seu, você é que resolve, você que folga os calos dos outros, os sapatos dos outros. Muito obrigado. Tenho um orgulho muito grande e a satisfação de ter a oportunidade também de conviver com você, pessoa especial, inclusive um amigo para todas as horas, né? Qualquer hora está lá, está atendendo, uma presteza fantástica. Muito obrigado. Tá? Pau na máquina, eu quero ver aí, aproveite, fala para o seu pessoal aí, para o seu público, o que é que você, sua mensagem, o que é que você quer mandar para eles. Pau na máquina, meu irmão. Paulo e Fernanda, que oportunidade ímpar, assim, de discutir, de tocar em temas que emocionam muito e mexem muito, né? Eu tenho essa linha social muito forte. Acho que é o que você falou, o que a gente faz importa. Então, você empreendedor, você pequeno agricultor, não preciso falar para os grandes, porque os grandes já nos conhecem, já. né? A gente atua na Fonte Isso é Nova, claro. aeroporto, vamos atuar na Ponte Salvador, Taparica. Então, os pequenos os grandes já nos procuram. Então, você pequeno, você formal ou informal, usem o banco. A gente existe para servir. O nosso banco ele foi pensado para isso. Nosso banco foi pensado para dar acesso ao banco, dar acesso bancário àqueles que mais precisam. Então, o que você falou, quando a gente atende um informal, quando você pega um catador, você desenha um fluxo de caixa, você abre uma conta corrente, você dá um cartão, dá uma maquineta, você tem uma maquineta do Crédito Amigo, também é um custo muito baixo. Então você começa a dar ao cidadão essa sensação de poder, né? É isso aí. Porque assim, Dignidade, né? somos iguais, todos iguais, perante a lei, a Constituição nos diz isso, mas a gente precisa que todos tenham acesso e capacidade igual. Então a gente falou muito do setor sorte, a gente precisa dar muitas oportunidades para que essa sorte ela seja menos aleatória, né? Não comparando a sorte com os bets, pelo amor de Deus. É o que você falou, né? É uma linha muito nociva para o país, né? Eu acho horrível quando você chega eu passei no aeroporto, tem uma propaganda de bet gigante no aeroporto. Acho que o grande problema é o que você falou, o jogo do bicho, ele vem há muitos anos. Só que ele vem como informal. Você não tinha propaganda, você não tinha grandes estrelas falando ali, vá lá que jogar é bom. Então, acho que esse legal hoje do bet, você tem uma renda de impostos, mas eu acho que a parte nociva é muito mais pesada, você fazer essa divulgação, né? É por essa E razão, atinge muito mais o pequeno. por essa razão que eu insisto que para a gente ter a liberdade que a gente quer ter e que precisa ser dada e tomada e ser nossa, porque nós somos livres e está na nossa Constituição, a gente precisa, para ter essa liberdade, a gente precisa de consciência cidadã.
A gente precisa de educação Isso. cívica. A gente precisa desenvolver a capacidade analítica, crítica, interpretativa de ouvir as informações, de interpretar, de ver essa propaganda com esses grandes astros Isso. dizendo vote, mas você saber o que é melhor para É, si, o que né? eu acho, Paulo, é que a gente não está naquele padrão de educação. É o que somos Você um país falou muito jovem. bem. Ah, A gente não está num padrão de educação para você expor a sociedade inteira, né, a algo que é nocivo sem excesso. Porque eu lasei o jogo, eu sou fã de baralho. Concordo. Minha infância, eu sou gosto fã de também. baralho, mas odeio apostas. Eu também não Então, gosto. assim, a nossa sociedade ainda não está preparada para esse padrão de exposição em apostas que a gente tem hoje, né? Acho que a gente poderia, enquanto era informal, era muito melhor para o Brasil, porque tudo bem que você ia lá e fazia um joguinho do bicho. Deixa, Eu mas trabalhei. vai ser bom que a gente vai fazer o seguinte, a gente vai continuar mais educação, mas vamos lá, que isso foi importante, nem que a gente troque depois nas ordens do É, nosso negócio de bem. Eu acho, minha opinião, eu entendi sua opinião, mas eu vou na linha sua que você disse. Nós crescemos acelerados e depois nós vamos parar agora para arrumar. Você arrumar. disse isso. Isso. Então, o que eu acho é que a gente não pode retroagir. A gente não pode deixar que as pessoas achem que, porque a população não está ainda educada, e eu concordo que ainda não tem a consciência cívica para a interpretação, que a gente vá proibir. Eu acho que a gente deve acolher e orientar. Eu acho que a gente deve efetivamente fazer leis para dizer, ó, você que recebe a Bolsa Família para esse sentido, você não vai usar aqui, que é diferente, porque você comprou para comer, aí é diferente, porque eu estou lhe dando, é uma doação, é uma assistência, sou você, nós aqui que trabalhamos, nós, povo brasileiro, porque o dinheiro vem do nosso pagamento de imposto, então é o seu dinheiro, é meu dinheiro, que vai dizer, não, peraí, eu não É, vou lhe dar dinheiro para você para comer e você para jogar, meu amigo, e você deixou seu filho com fome, é. é diferente, olha bem, E é o que você falou justamente isso. Eu vi uma declaração de uma mãe que ela falou que deixou de comprar arroz precisando de arroz para vontade, porque a vontade de jogar superava. Então, assim, é o que você falou. é a epidemia, é uma doença. A gente precisa pensar em Dois. como é que a gente conserta isso. Certo? Aí vai consertar sem proibir, entendeu como é que é? É. Vamos lembrar uma coisa legal, um bacana, uma coisa legal. Cigarro, para a gente entender. Um bom exemplo. O cigarro. Todo mundo sabe, quando é mais novo, que a gente fumava dentro de avião. A gente fumava dentro de restaurante. A gente fumava quando nossos filhos nasciam na sala dos. Tinha um charuto para você fumar charuto para comemorar o nascimento do seu filho. O cigarro. Era moda. Olhe bem. Mas você começou uma campanha, você não proibiu as pessoas de fumar um cigarro. Mas você começou com a campanha nacional, inclusive colocando nos maços de cigarro, dá câncer, o Isso. câncer de boca, seu pulmão vai lenhar, você não sei o E que lá, fotos tal, tal. E a ilustrativas. campanha nacional fez com que hoje, quem fuma dentro do banco? Acho que você está correto. Quem E assim, fuma, quem essa fuma visão dentro de sua é avião, interessante. né, restaurante? Agora, veja bem, no momento que você entende que existe um equívoco, nós estamos com a inteligência artificial. Ela está aí presente, a inteligência artificial não tem retorno, ela está aí para nos servir. Né? A gente sabe que várias os bancos utilizam inteligência artificial, e nós estamos utilizando no acolhimento informal. A inteligência artificial. É ela que vai dar escala, baixo custo, né? Uma Isso, startup vai dar. com Então, a gente certeza. precisa utilizar ela. O que eu estou chamando a atenção é que a gente tem que ter cuidado, é isso que eu falei daqueles livros, para que a gente, em nome da falta de preparo, vou explicar a você, em nome da nossa educação não ser eficiente, em vez da gente concentrar na educação eficiente para essas crianças que você falou terem condições iguais, igualdade é quando eu tiver confiança que os meus netos estudem na mesma escola que os filhos das babás que cuidam deles estudem lá. Perfeito. E todos vão ter a mesma educação e a mesma oportunidade. Esse é o nosso sonho. Esse é o nosso sonho. Agora, veja bem, para colocar, em vez de fazer isso, a gente começa a criar coisas que seriam, veja bem, que seriam para serem corretivas temporárias. Ajuste temporário. E deixam de ser, e você começa a ver absurdos como, por exemplo, pessoas que têm um concurso só, participando de um único concurso público, com uma única vaga, e essa pessoa vai, ganha, e a pessoa do quarto lugar quer tomar a vaga da pessoa do primeiro lugar, que tirou a melhor nota, para uma vaga só, porque ela é parda ou negra. Não foram 3 vagas, 4 vagas, não está no edital, não existe. Ou seja, aí, nesse momento, a gente começa a ver
exacerbar os exageros. E as pessoas acham que eu estou sendo contra. Não estou sendo contra. Ao contrário, eu estou sendo a favor da igualdade. A favor da igualdade, a favor da oportunidade. E eu concordo com você, como você disse, 62% das mulheres estão trabalhando e tal. Nossa, a maioria do povo brasileiro são mulheres. A maioria do povo brasileiro é pardos e negros. Então, veja bem, esta é a nossa realidade. Vamos enxergar como ela é, porque nós já somos maioria e nós podemos transformar nosso ambiente. Era só isso que eu queria corrigir. Foi muito legal o que você falou, porque deu a oportunidade de trazer mais um assunto que parece ser polêmico, mas não é. Estamos pensando juntos, ombreados, vamos transformar, que nós temos capacidade de transformar. Vocês têm capacidade de transformar a sua própria vida. E pau na máquina. Paulo, esse é um tema ácido, acho que cabe um outro podcast inteiro. Acho que é uma boa, mas... Não é financeiro, mas eu concordo com Legal, você. legal, muito legal. Muito Muito, muito legal essa experiência. Porque a gente pensa, falei tudo, né? Acho que a experiência hoje de estar com o Paulo, que é um grande amigo, né? Uma amizade curta, mas amigo. De pouco tempo, mas parece que é longa, né? Muito. Admiro muito você, respeito muito, você é 10. E o coração encontrei essa moça hoje, Fernanda, embaixadora oficial da cidade dela. Vocês não estavam online antes, mas foi mais ou menos 1h30 direcionando. Então foi um prazer estar com vocês. Prazer, gente, obrigado. Até a próxima. Uma próxima. Paulo da Max, obrigado, meu amigo. Coração, velho. Essa, me deu uma mão de aperto para ficar aqui.